Oi gente, como vocês estão? Sou eu de novo. O primeiro dia do Enem 2018 aconteceu e eu tomei a necessidade de gravar o vídeo de hoje, principalmente porque eu tô vendo que tem muita gente chateada com o tema da redação e vocês já estão cansados de saber que eu também sou vestibulando e eu sinto junto com vocês aquela frustração. No meu Instagram oficial, que inclusive se você não me segue, o link tá na descrição desse vídeo, eu fiz uma enquete pra perguntar a vocês como é que vocês se saíram, o que vocês acharam das provas, como foi o seu desempenho durante a redação e na verdade eu vi uma imensidão de pessoas falando que ou não entendeu mesmo o tema da redação, ou até entendeu, mas acha que se saiu mal porque é muito difícil. E a primeira coisa que eu já adianto a você que também tá frustrado, indignado e tal, é que essa indignação é compreensível. O tema de 2018 foi tão inesperado tanto para os alunos como para os próprios profissionais de língua portuguesa, como por exemplo eu conheço inúmeros profissionais de redação, pessoas que dão aula de redação e tiveram que ler o texto motivacional umas 7 a 10 vezes para entenderem qual que é o problema e o que precisa de intervir. Já que a dissertação argumentativa do Enem vai ter uma competência apenas para avaliar a sua intervenção, o que você vai sugerir para o problema social acabar, e até eu tive dificuldade para entender qual era o problema social daquele tema. Eu fiquei chateado mesmo de saber que o Enem, que de tantos anos para cá tenha se preocupado tanto com as minorias sociais, tenha colocado um tema tão limitado e difícil de interpretar. Uma vez que eu entendi que o problema era a manipulação de dados pela internet, você provavelmente também entendeu, mas se coloca no lugar de uma pessoa que, por exemplo, nem conhece como é um funcionamento de um e-mail, o que ela deve ter escrito. Não é a mesma coisa de escrever sobre os surdos, ou sobre a intolerância religiosa, ou sobre a lei seca, ou sobre a publicidade infantil, coisas que a gente lê um texto motivacional e já entende o que é o problema. Muito pelo contrário, a gente lia os textos motivacionais e continuava com dúvida em saber se o tema era perigos na internet, ou se era notícias falsas, ou se era manipulação dos aplicativos, a gente não entendia o que era. Além disso, inúmeras pessoas me perguntaram lá no Instagram se o Ministério da Educação ou se o INEP deu dicas sobre o tema durante o ano, como eu sempre menciono no vídeo, que o Ministério da Educação dá dicas nas redes sociais, e pelo que parece, em 2018 a elaboração da prova quebrou a tradição de tantos anos, em que o próprio Ministério da Educação alertava os estudantes para ficarem muito atentos quanto às publicações nas redes sociais deles, ou nas notícias divulgadas em jornais e revistas, ou, por exemplo, ver o programa Hora do Enem na TV Escola, que discutia possíveis temas de redação, sempre focado em minorias sociais. E eis que esse ano cai um tema que é sim interessante, é sim possível discutir, mas a gente não tem uma base, entendeu? A única dica que os responsáveis pela prova deram, e inclusive eu comentei sobre isso em um vídeo aqui no meu canal e no meu Instagram, é que ia envolver-se no mundo da tecnologia, no mundo da internet. Porque em 20 anos de existência do exame, eles triplicaram a divulgação de informações pelas redes sociais e eu disse que isso ia ter um objetivo. Por isso eu deixo bem claro aqui pra vocês que o vídeo sobre pedofilia pela internet não era um anúncio oficial sobre o tema da redação. Até porque eu não tenho essa liberdade de saber o tema antes da prova. Nem mesmo os corretores da banca sabem o tema da redação antes dela ocorrer. Mas sim era uma aposta iniciada por mim devido aos spoilers dados pelo próprio Ministério da Educação. Não fui eu que inventei que eles deram spoilers. Eles que disseram que tinham spoilers. Porém, é óbvio que o INEP quis colocar essa coisa de spoiler só pra gerar polêmica, porque várias pessoas ficaram aí supondo temas, criando temas, inclusive eu que falei sobre a pedofilia virtual, e na verdade isso de spoiler não tinha propósito nenhum. Era o spoiler da cartilha de redação, coisa que todo mundo já sabe. E agora algumas pessoas estão bravas comigo porque o tema não foi pedofilia pela internet, e eu já peço desculpas, gente, caso vocês não tenham entendido o propósito do meu vídeo sobre a pedofilia, mas aquilo foi uma suposição dos spoilers ditos pelo MEC. Até porque quem ia imaginar que o desenho de uma flor, o número 45 e o número 10, que tem uma super ideia em comum, foi colocado numa postagem escrito contém spoiler para absolutamente nada. Mac, melhora, né? Pra que deixar a gente mais pirado? E por fim, eu quero deixar uma mensagem a você que sabe que o propósito dos meus vídeos era ajudar e não deixar você bravo, e ainda tá indignado, frustrado com o tema da redação, e fique calmo. O tema da redação de 2018 vai ser algo que pela segunda vez na história do Enem, os corretores vão avaliar a sua capacidade de interpretação, assim como houve em publicidade infantil no Enem 2014, já que nessa edição muitas pessoas tiraram uma nota ruim por não terem entendido o tema ou terem fugido do tema. E se você tiver lido os textos motivadores e entendido que o propósito da redação do Enem era perguntar formas de mudar essa alienação das pessoas por causa desses algoritmos tecnológicos, você vai tirar
tirar uma nota boa, inicialmente por ter entendido qual que era o propósito da redação, já que, infelizmente, muitas pessoas sairão prejudicadas por terem entendido o tema da forma diferente, por exemplo, falando sobre só notícias falsas, e não terem associado isso com a manipulação do usuário pela internet, sendo que o responsável por isso será unicamente os elaboradores da prova, que colocaram textos motivadores que mais complicam do que ajudam e uma triplicidade de interpretações num tema muito complexo. Porém, se você fez, assim como eu disse, uma redação baseada nessa manipulação do usuário pela internet, associou isso com as notícias falsas ou com a inclusão digital, colocou argumentações e intervenções boas, conseguiu pegar alusões históricas, sociológicas sobre tecnologia, já que é um campo muito amplo, você vai tirar uma nota boa. Pode ficar relaxado. Acima de tudo, não desista. Essa indignação e medo é totalmente compreensível, mas não use ela ao seu favor. Não deixe de fazer a prova do segundo dia, porque tudo pode mudar ainda, e tenha calma, porque senão todo o seu ano de estudos vai ir por água abaixo porque você não se controlou. Algumas pessoas me perguntaram também se eu vou mostrar a minha redação, comentar ela com vocês, e pode ter certeza que vai ter um vídeo especial só sobre a minha redação. Eu só vou esperar que ela seja corrigida, já mandei para alguns professores amigos meus também para já corrigirem ela, porque eu quero associar a nota que eles vão me dar com a nota que eu vou receber durante o Enem oficial, e assim que sair a correção oficial eu devo publicar na mesma semana esse vídeo para vocês verem quais foram as competências, o que eles acharam da minha redação e tudo mais. E foi esse o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo para me ajudar. Já agradeço imensamente pelos 40 mil inscritos que a gente chegou. Se inscreva nesse canal, manda aí pros seus amigos. Ano que vem a gente vai ter também muito estudo, muita coisa boa de redação, de humanas. Compartilha aí para todo mundo e não esquece de ativar o sininho da notificação para ser o primeiro a ver meus vídeos, tá? Então, um beijo, até mais!